Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aí nessa série de 28 dias com Mateus, um desafio bíblico, no qual estamos juntinhos aqui lendo a Bíblia, todo dia um capítulo, os 28 capítulos do livro de Mateus. Está uma bênção para a glória do nome de Jesus. Estamos renovando a nossa fé. Aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos, desde o capítulo 1. Também se inscreva no canal se você não for inscrito, já ativa o sininho das notificações, deixa o like, deixa seu comentário e não esqueça de compartilhar. É muito importante para o canal. E eu quero agradecer o carinho de todos e presença aqui, daqueles que estão participando, né, estão sempre presentes aqui nos vídeos, acompanhando, lendo o capítulo, postando nas redes sociais. Isso também traz renovo para minha fé e incentivo para eu continuar aqui falando junto com vocês. Vamos sem mais demoras para o capítulo de hoje, porque os vídeos estão ficando enormes, imensos. Eu faço de tudo para os vídeos ficarem menores, mas é muito difícil. O capítulo 23 é um capítulo muito forte. Todos são, eu sei, é verdade. A palavra do Senhor é forte mesmo. Esse capítulo 23, ele se divide em duas partes. A primeira parte, Jesus se dirigiu para o povo, as multidões e os discípulos. E a segunda parte, ele se dirigiu para os fariseus e os escribas. Os fariseus, eles eram pessoas religiosas que tinham conhecimento da lei, um dos principais grupos religiosos da época. Eles tinham bastante conhecimento. E os escribas também. Os escribas eram aqueles que eram responsáveis por interpretar a lei, por escrever, redigir os rolos, né, os escritos. Então eles eram pessoas que tinham muito conhecimento. E também eles pregavam para o povo, eles falavam dessa lei para o povo. Então eles eram pessoas que estavam em posição de ensino, de liderança, de autoridade, que as pessoas olhavam para eles e tinham como referência. E tinham eles como pessoas que entendiam de Deus, não somente da lei, mas perto de Deus. O povo olhava e achava que eles eram o máximo. E eles gostavam de ser vistos dessa forma. O principal aqui dessa primeira parte do capítulo, que Jesus estava alertando a multidão, é um tipo de denúncia. Porque eles estavam o tempo todo ali apontando Jesus, falando uma perguntinha para pegar Jesus em alguma contradição, alguma coisa. E aí Jesus deu um basta nisso no outro capítulo, como nós vimos, e disse assim, ó, a partir de agora eu vou denunciar quem vocês são. Então ele começou a se dirigir à multidão e aos discípulos e dizer: esses homens que estão aqui, porque eles estavam lá no meio da multidão, então era na frente deles, eles estavam fazendo uma denúncia pública para as pessoas saberem. Ó, tá vendo esses homens que vocês consideram como homens de Deus, esses homens aqui que vocês consideram como uau, eles estão num outro nível, não são como nós, essas autoridades espirituais. Vocês estão vendo? Eles falam verdade sim, eles conhecem sim. E tem outra coisa, eles praticam também, porque a gente gosta de dizer que eles não praticavam, né? Mas aqui no versículo 5, você pode ler na sua Bíblia que está dizendo que eles praticam sim. Então eles fazem, a denúncia de Jesus era, olha gente, eles fazem. Eles falam e eles fazem, mas tem uma coisa aí que eu quero dizer para vocês. A intenção na qual eles fazem é uma intenção podre, terrível, que não agrada o coração de Deus. Porque eles não fazem porque amam a Deus. Eles não fazem com a intenção de, eu quero agradar o meu Senhor, o meu Rei, o Criador. Não, eles fazem na intenção de continuar sendo isso que eles são, bem vistos. Eles fazem na intenção de parecer para vocês que são. Então não importa para eles a essência do que eles estão falando ou do que eles estão praticando, mas eles querem que vocês olhem e digam, olha, ali é um homem de Deus, ali é muito inteligente, eles estão prontos, preparados para receber elogios, para serem exaltados, honrados, é tanto que eles amam estar nos primeiros lugares, nas primeiras cadeiras, eles amam a honra, eles amam a exaltação, porque eles se acham superiores do que todos vocês aqui. E outra coisa, eles são também fiscais de comportamento, que eles pregam para vocês e exigem que vocês cumpram. E não só o que Deus determinou, mas eles acrescentaram muito mais coisas ao que Deus determinou. No versículo 4, ele diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Eles falavam para que os outros fizessem, ficavam fiscalizando quem era que estava realmente fazendo, para que eles cobrassem quem era que fazia e quem era que não fazia. Porque eles se achavam tão maiorais, tão acima, que eles achavam assim, a minha missão é falar, a minha missão é ser honrado e ver, julgar o que os outros estão fazendo, porque eu estou nessa posição de superioridade. Isso me lembra, gente, sabe o quê?
o sentimento do diabo. Quando ele disse assim, eu subirei mais alto do que o trono do Altíssimo. Esse desejo de estar em cima sempre, de ser maior, de ser superior, de crescer, de olhar para os outros como se os outros fossem sempre inferiores. Esse desejo é do diabo, nasceu no coração do diabo. E todas as pessoas que têm isso, elas são influenciadas por ele. O grande soberbo de todos, que influencia toda a humanidade desde o princípio, foi ele que primeiramente caiu, levou uma boa parte com ele, e até hoje leva muitas e muitas pessoas com ele por conta desse sentimento. Por isso que Jesus se indignava tanto quando os discípulos ficavam ali. Quem vai ser o maior? Não sei o que e tal. Com aquela disputa. Isso indignava Jesus de uma forma. Porque Jesus estava vendo que ali estava brotando um sentimento, o mesmo sentimento que havia nesses fariseus, nesses escribas, nessas pessoas que estavam o tempo todo ali querendo subir, querendo ficar num patamar maior. E nós temos que ter cuidado com isso nos dias de hoje. Se nós formos olhar para o literal mesmo, não dá para comparar os fariseus com os cristãos de hoje. Porque os fariseus, eles não eram cristãos, não eram convertidos, não era assim como nós, né? Que já estamos no tempo da graça, nós já sabemos do sacrifício de Jesus. Então, na questão literalmente falando, não tem como comparar, mas é impossível. É impossível você ler e não comparar com a igreja atual. E não ligar pontos, não ligar coisas com as pessoas, com os religiosos de hoje. É impossível não fazer essa ligação. Por mais que os fariseus não eram cristãos, mas nós fazemos essa comparação porque é inevitável. É inevitável a gente ver, nós olhamos para a igreja hoje, para as pessoas que dizem que servem a Deus, e nós vemos pessoas pensando no seu próprio interesse, em tudo que vão fazer, querem posição, querem nome, querem cadeiras, querem estar nas alturas, querem estar sempre assim por cima. É uma briga para saber quem é mais entendido, quem tem mais conhecimento, quem tem mais títulos. Não tem como não comparar. Se Jesus combateu isso naquele tempo, que ele nem tinha morrido ainda na cruz, imagina hoje. O que Jesus não fala pra mim e pra você hoje? Que nós estamos aqui, nós já sabemos, temos conhecimento, fomos resgatados. O sangue de Jesus já foi derramado. Oh, aleluia! O sangue de Jesus foi derramado. Já estamos vivendo num tempo em que nós temos o que nós nunca podíamos merecer, nunca podíamos alcançar o direito de ter, que é a redenção da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a nova chance de viver, de recomeçar que Jesus nos oferece todos os dias. Nós temos isso disponível. Então é inadmissível nós ficarmos vivendo como os fariseus. Se naquela época Jesus fez aquela denúncia, imagina hoje, a denúncia é muito maior para a minha vida e para a tua vida. O alerta é muito maior. Não é só uma puxadinha de orelha, não. É uma exortação forte que Jesus veio nos fazer através desse capítulo. Aí, gente, a partir do versículo 13, inicia a segunda parte do capítulo, que é quando Jesus se dirigiu a eles mesmos, aos fariseus e os escribas. Porque até então ele estava fazendo a denúncia pública, como eu falei, falando para as pessoas. Mas aí depois ele virou para os próprios. Disse, agora eu já denunciei a multidão, quem vocês são. Agora o papo é diretamente aqui cara a cara com vocês. E aí segue uma lista, né? De 8 ais. Não é forte, é forte. Ai de vós, ai de vocês. Esse ai na Bíblia, tem vários pontos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós podemos ver essa palavra ai, que era muito falada principalmente pelos profetas. E esse ai, ele pode ter muitos sentidos e muitas formas de falar, né? Pode ter o sentido de dor, de pranto, de lamentação, de arrependimento, de condenação também. Ai de vocês, porque chegará o dia de você colher. Em várias formas, mas aqui, esse ai, eu acredito que continua no sentido de denunciar, de desmascarar, de revelar para as pessoas quem eles eram, porém ele agora se dirigindo publicamente. Estou falando para essa multidão aqui quem vocês são, porque sabe o que é que vocês são? Vocês são hipócritas. Jesus estava abrindo ali, tirando a capa mesmo, dizendo o que vocês estão vivendo é tudo farsa. Eu vou despir vocês aqui na frente de todos, espiritualmente, olhando com os olhos espirituais, é isso que vocês estão fazendo. Tirando a roupa deles ali, deixando eles nus.
ali na frente de toda aquela multidão e aquelas pessoas. E é característico de Deus fazer isso, porque Deus, ele não tem o culpado por inocente, ele traz à tona, ele traz aquilo que está oculto, ele traz para ser revelado. E Jesus ainda é o mesmo hoje, será eternamente. Então não adianta nós acharmos que vamos continuar, vamos ficar vivendo uma vida de mentira, vamos ficar escondendo o pecado, escondendo coisas do nosso coração, e isso nunca ninguém vai saber. Não adianta, isso é uma mentira, é uma farsa, porque vai chegar um momento que Jesus vai tirar a roupa, vai tirar suas vestes, e aí, como que você vai estar? Não podemos achar que podemos ficar vivendo, entrando e saindo da igreja, e pecando e errando, e guardando coisas do nosso coração. Por isso que Jesus falou tudo, já tinha falado tudo, ensinado tudo para a multidão. Falou sobre ser luz do mundo. O que Jesus falou? Ninguém pega uma luz e coloca embaixo da mesa, não. Por quê? Porque a luz, ela tem que iluminar. A luz, ela é colocada em cima, assim, ó, que é para dar claridade a todos que estão por perto. Então, se Jesus é a luz, onde ele chega, vai dissipar todas as trevas. Então, tudo que está ali escondido, oculto, vai ser revelado. Gente, uma pessoa hipócrita, ela não é inocente, não. Uma pessoa hipócrita, ela sabe que ela é fingida. É diferente de você ter o conhecimento e você tá errando sem você saber que você tá errando. Hipócrita não é assim. Não pense que eles estavam enganados, achando que estavam... Não, hipócrita é uma pessoa que não vive aquilo que prega, mas ele tem consciência que ele não vive. Hipócrita, essa palavra é tão profunda, essa palavra hipócrita é tão profunda, é tão, sabe, tem um peso tão grande. Eu entendo que é uma palavra muito pesada que Jesus utilizou. E todas as palavras aqui dirigidas a eles foram pesadas, porque Jesus foi, ó, em cada ai, foi tirando assim uma parte da roupa deles, sabe? Deixando eles realmente nus mesmo, mostrando tudo o que eles faziam. Todo o engano que eles viviam, Jesus foi mostrando um por um ali na frente de todos. Começando com algo fortíssimo, dizendo que eles estavam fechando a porta do reino dos céus. Porque com essas atitudes deles estavam impedindo de outras pessoas serem verdadeiras. Porque se as pessoas estavam aprendendo errado e tendo eles como exemplo, as pessoas iriam praticar errado. É muito fácil um aluno de hipócrita também ser hipócrita. Porque o nosso maior ensino é o exemplo. Nós que somos pais, se nós falarmos o tempo todo para os nossos filhos, falar e não praticar, o que mais vai ficar na cabeça dos filhos é o que você praticou, na verdade, não o que você falou. Por isso que lá em Provérbios fala para nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar. Isso me mostra que nós devemos estar junto no caminho, porque o exemplo é que vai ensinar. O exemplo é que vai firmar os passos. Então, os hipócritas ensinando outros, eles ganhavam uma multidão de hipócritas também. As pessoas olhavam e ouviam o que eles estavam falando, viam o que eles faziam e ficavam se tornando iguais, se tornando discípulos da mesma forma que eles. Então eles estavam fechando, impedindo as pessoas de se aproximar de Deus e até mesmo de crer em Jesus, que era o Messias. O versículo 13 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. É muito sério quando você não pratica e quer ensinar os outros. É muito sério, é muito grave, porque as pessoas vão aprender errado com você. Mas aquele grande Deus que eu sempre digo, Jesus está vendo, e vai ter uma hora que Jesus vai chegar, vai tirar toda a sua roupa, vai despir você. Segunda coisa, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas para justificar, fazer longas orações. Eles iam nas casas das viúvas para orar, né, para dizer que se compadecia do sofrimento. E ó, o que é que eles embolsavam? Dinheiro, bens, né? Eles arrancava tudo que as viúvas tinham, mas não, estamos orando por vocês, estamos fazendo longas orações. Então era tudo com interesse financeiro, era tudo com interesse material. Eles não ajudavam ninguém verdadeiramente, eles somente tapeavam e extorquiam as pessoas mais necessitadas, porque as viúvas eram o tipo de pessoas mais necessitadas da época, que necessitavam de amparo, que necessitavam de acolhimento, que necessitavam realmente de um apoio espiritual, mas eles não, eles iam lá com extorquir a vida dessas pessoas. O versículo 15 fala do esforço que eles tinham, que eles faziam para fazer um prosélito. Prosélito pode ser traduzido para nossa linguagem de agora como um novo convertido, né? Como um novo seguidor, um novo discípulo. Então eles eram esforçados para falar das leis, para conquistar as pessoas, para aprender com eles. E eles faziam de tudo, como diz aqui, o esforço era grande,
Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, eles se esforçavam para trazer mais pessoas. Mas sabe por quê? Porque para eles, quanto mais discípulos eles tivessem, mais dinheiro eles conseguiam extorquir das pessoas. Você está vendo como é sério? É aquela questão de negócio com a fé. E é, infelizmente, atual, muito atual isso, é atualíssimo. Eles estão negociando com a crença das pessoas. As pessoas acreditam, seguem e são assaltadas materialmente. E o olhar desses homens estava realmente para o material. Nos outros versículos todos que se seguem, Jesus estava combatendo isso, porque eles davam maior valor às coisas do que ao Senhor. Eles davam maior valor ao ouro e à oferta do que ao próprio altar, do que a própria presença de Deus, do que simbolizava a presença de Deus. O santuário era maior, era muito maior. Deveria ser, mas para eles o que importava mais era o ouro, era a oferta, era isso aqui, era o dinheiro. E as pessoas, elas não sabiam, elas não estavam atentas para isso, elas achavam que esses homens estavam falando de dinheiro, de oferta por conta de Deus. Mas não tinha nada de Deus nisso tudo, era uma sujeirada, uma podridão. No versículo 23, Jesus confirma isso, que diz que eles não davam o dízimo das coisas, mas negligenciava a justiça, a misericórdia, a fé, e eles deveriam fazer as duas coisas. Eles deveriam sim dar o dízimo. Não é errado, é certo, é certíssimo. Porém, não podemos esquecer o espiritual, o amor, a misericórdia, a fé verdadeira, o estender de mão, o viver as coisas que você fala, o exemplo real de vida. No versículo 27, eles são comparados a sepulcros caiados, sepulcros bonitos, ornamentados, como eram os sepulcros, todos pintados de branco, de cal, aquela coisa linda. Mas por dentro é o quê? Mortos. Por dentro tem ossos, tem restos de pessoas. Então Jesus comparou eles a sepulcros caiados, bonitos, todos bem vestidos, né? Todos querendo aparecer, que era muito bom, muito lindo. É tanto que no versículo anterior também, lá no versículo 5, fala que eles alargavam seus filactérios e alongavam as suas franjas. Os filactérios eram caixinhas de couro. Tem até a anotação aqui na minha Bíblia dizendo que eles colocavam nos braços e na testa, né, com a palavra dentro, com a lei, para dizer que eles faziam aquilo que Moisés dizia na lei, que era para colocar a palavra na testa, na fronte, mas aquele sentido da lei era espiritual. Eles estavam levando para o literal mesmo para dizer assim: eu carrego a palavra em mim, eu carrego a lei em mim, então eu sei, eu vivo, eu estou vivenciando. É como se a gente pegasse as folhas, as páginas da Bíblia, colasse na testa, no corpo, a dizer: eu vivo, eu estou pregando, estou vivendo. Era assim, muito se achando. E as franjas que eles alongavam eram umas franjinhas que tinham nas próprias roupas deles, que tinham umas pedrinhas, e essas pedrinhas significavam orações. Cada pedrinha era uma oração, né? Então, quanto mais pedrinhas tivesse, significa que aquela pessoa mais orava. Então, eles alongavam para arrastar no chão ali, para eles ir passando para as pessoas olharem e dizer: olha, aquele dali ora, aquele dali... intimidade com Deus. Eita! Mas na verdade não, na verdade era só aparência. Não tinha intimidade nenhuma, era zero. E depois que termina esses ais, ainda na segunda parte, eu acho que fica muito mais forte ainda, a partir do versículo 31. Porque Jesus diz assim: vocês mesmos estão provando que vocês são os filhos daqueles que mataram os profetas. Sabe os profetas? Aqueles profetas que Deus usava eles para exortar, para levar o povo para arrependimento, para o choro, para renúncia. Gente, é muito pesado, muito forte. E que eles eram mortos, porque ninguém aceitava aquela mensagem de confronto. Aquele povo que matava aqueles profetas, vocês são filhos deles. E vocês provam isso. Mas mais ficou provado porque o que eles fizeram com Jesus. Que Jesus veio falando a mesma coisa dos profetas, trazendo novamente a mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de salvação, de confronto. O que eles fizeram com Jesus? O mesmo. A pergunta do 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É terrível. É terrível. Não há como escapar. Porque vocês não estão dispostos a mudar. Não estão dispostos a olhar que realmente é necessário ser olhado. Vocês estão invertendo as prioridades. A religiosidade de vocês está matando vocês. Porque vocês estão querendo ser tanto que vocês pegam as coisas e colocam em cima como prioridade do que as pessoas. Termina com Jesus falando que a partir dali as coisas iriam ser diferentes, né? Ele fez essa revelação toda, essa denúncia toda pública, desmascarou os fariseus, os escribas diante do povo, alertou o povo, porque no meio daquela multidão, se tinha gente enganado com os fariseus, era a hora deles tirarem o engano, abrirem os olhos, porque Jesus alertou.
E ele estava dizendo ali que ele agora iria passar por um processo maior e um processo doloroso demais. E que ele não ia mais ficar perdendo tempo com essas coisas, com esses confrontos, com essas coisinhas que eles ficavam falando, porque já não adiantava mais, ele tinha um propósito a ser cumprido. E agora, quando os fariseus olhassem para ele, ele não seria mais o Jesus, o filho do carpinteiro, aquele ali que está ensinando. Não. Agora ele iria cumprir aquilo que ele veio para cumprir. E quando eles fossem olhar para ele, eles iriam saber quem verdadeiramente era Jesus. E aí vai começar o capítulo 24, que também é muito forte. Mas isso aí fica para o próximo vídeo, né? Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo, compartilha o vídeo. Vamos juntos nesse estudo aí. Comentar e compartilhar os nossos conhecimentos, né? Bom, né? Porque falar da palavra de Deus é sempre bom. E hoje fica o alerta para nós. Fica o alerta. Não podemos ser cegos quanto ao entendimento da palavra, quanto à exortação de Jesus e quanto ao poder de Deus. Precisamos viver aquilo que falamos. Precisamos conversar, ler, mas precisamos também viver. Forte é forte, é forte, mais forte ainda é viver. E é difícil, não é fácil. Jesus nunca prometeu, nenhum momento aqui você vai ver Jesus dizendo é fácil demais. Olha, vai lá que, ó, tranquilo, nunca será tranquilo. Fazer a vontade de Deus é difícil sim, mas é o melhor a se fazer. Se eu sou luz, se você é luz, nós temos que iluminar as trevas, aonde chegarmos. E essa luz, ela só brilha, ela só ilumina com atitudes. Exemplo é o que fala, antes de você chegar, o seu exemplo chega. Antes das suas palavras, antes de você abrir sua boca, aquilo que você faz chega primeiro do que você. Então medite, reflita nisso, reflita na sua vida como cristão, reflita no que você tem feito e não no que você tem falado. Porque você pode dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu tô no departamento da igreja, eu acredito em Jesus, eu vou pra igreja no domingo, eu faço isso, faço aquilo. Mas reflita as coisas que você faz, os lugares que você frequenta, as amizades que você tem, as coisas que você tem concordado, balançado a cabeça. Né? Então, medite e reflita nisso. Atitudes, atitudes, atitudes. É o que Jesus nos convida a ter. Atitudes verdadeiras de acordo com a palavra. Não podemos somente ouvir. Não podemos somente falar. Amém, gente? Até amanhã, no próximo capítulo. Tchau.